Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais este episódio, é o 10º, hein? De Ao Pé da Mina. Tudo sobre mineração, negócios, sustentabilidade e gente. Um oferecimento de Itaminas, mineração que sustenta a vida e realização de um fator, apuração, informação, opinião. E hoje temos uma convidada sempre muito especial, Andresa Santos Pereira, gerente de compliance da Itaminas. É a pessoa responsável por liderar e consolidar a cultura de integridade, ética e transparência da companhia. Andresa, obrigado demais por aceitar nosso convite. Seja para lá de bem-vinda também. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje, falar um pouquinho da nossa área aqui de compliance da Itaminas. Eu fico muito feliz de poder participar do programa. A felicidade é nossa e de todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, vamos começar. Me fala um pouquinho de você, da sua formação, da sua experiência. Eu sei que você chegou na Itaminas há bem pouco tempo, foi em setembro de 2024. Isso mesmo. Bom, eu sou casada, eu tenho um filho e estou grávida agora de uma menina. Nós estamos muito felizes com a notícia. Já escolheu o nome? Já, ela chama Helena. E o menino como chama? Luiz Fernando. Todo mundo atleticano, claro, né? Não. Não, senão você mata do coração meu marido. Mas eu sou casada, né, já há mais de 9 anos e sou formada, né, em governança, gestão de riscos e compliance, pós-graduada, sou economista também, fiz algumas especializações na área de gestão de risco, né, especializei em compliance público. E aí estou hoje aqui na Itaminas já 1 ano e 2 meses mais ou menos. Eu ia deixar para fazer essa pergunta que eu vou fazer agora um pouco mais à frente, mas eu vou pegar o gancho aqui. Você foi servidora pública, Isso. É isso? E o serviço público, Andresa, normalmente é um serviço mais estável, né, mais sossegado. O que te fez trocar, né, a vida pública pela iniciativa privada? Bom, é uma questão de propósito. Na verdade, eu comecei no setor público em 2017, mais ou menos, e ao longo das passagens de governo, a área que eu trabalhava era uma área de orçamento e planejamento, então o intuito era fazer com que a área de planejamento e orçamento caminhassem juntos, né, para que o orçamento não gastasse o recurso, né, público de forma desordenada e nem que o planejamento planejasse aquilo que não fosse executado. Então a minha área praticamente tinha esse grande desafio de fazer isso. Ao longo do tempo que eu fiquei no setor público, eu fui muito feliz, né, aprendi com muitos profissionais incríveis, mas chegou um momento que a gente começa a se perguntar, né, eu estou no lugar certo, o que eu estou fazendo está gerando algum impacto em alguém? Óbvio que quem estava no setor na época trabalhava com esse propósito, mas eu me sentia que eu não encaixava naquilo que estava sendo feito diariamente, naquilo que estava sendo pregado. Então, eu tenho uma grande amiga que hoje é a superintendente, né, de governança, gestão estratégica e compliance, que é a mesma de Paula. A gente formou em economia juntos em 2017. E ela entrou no compliance há muito mais tempo que eu e ela vinha me falando sobre a área, o que fazia, e eu fui tomando gosto, né, querendo saber cada vez mais. E aí surgiu uma oportunidade de fazer uma pós-graduação. Antes da pós-graduação, eu tentei ainda insistir no setor público, fiz uma certificação profissional no setor público para tentar implementar um programa de compliance, integridade nas prefeituras. Mas foi um curso excelente, mas que não deu muito certo, né? A máquina pública ela funciona bem diferente do setor privado. E aí surgiu nova oportunidade e eu então entrei no curso pelo CEDIM de governança, riscos e compliance, e aí pronto, foi um divisor de águas. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu, né, vai muito condizente com o que eu acredito, compliance. Então eu falei, eu preciso, né, migrar de área, sair da área do compliance, da área do setor público e ir para a área do compliance. Sem querer apontar o dedo para o serviço público específico que você trabalhou, mas de um modo geral, analisando o setor público do Brasil, eu posso considerar que você ficou um pouco frustrado em não poder conseguir, né, colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você estuda. Você falou em prever, em planejar custos, por exemplo. A gente sabe que o poder público não é lá muito craque, né? Não é muito eficiente em gastar com eficiência. Exatamente. Você falou também em compliance, melhores práticas. É um pouquinho disso, de novo, não é
criticando a gestão que você trabalhou, é o serviço público de modo geral. Você se sentiu um pouco frustrado em não conseguir executar tudo aquilo que sabia? É exatamente isso, porque a máquina pública ela funciona diferente, né? Eu caí no setor público, eu trabalhava mais de 15 anos no setor privado, né, em várias áreas administrativas, contábeis, e fui convidada para trabalhar num governo específico e aceitei o desafio. Por uma questão talvez não tão planejada assim, né? Porque era uma questão de distância de casa, era um trabalho mais tranquilo, e era o momento que eu estava vivendo, eu falei, vou aceitar esse desafio. Mas a hora que você entra no setor público, você percebe que ali gastar o dinheiro, né, planejar, fazer as ações que precisam ser feitas, às vezes até tem pessoas que querem engajar, querem fazer o que é certo, mas começou a gerar essa certa frustração. E todo mundo fala que eu sou ligada no 440. Então eu gosto das coisas para ontem, eu gosto de uma agenda cheia, eu gosto de muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, porque eu gosto de resultados. E acabou que esses resultados não demoram, né? No setor público ele demora mais para acontecer. E talvez a gente estaria tentando mudar uma cultura no setor público que ele não estava tão engajado no momento. E então as coisas começaram a desandar, né? Eu comecei a andar muito rápido e o setor público ele caminha um pouco mais lento. E aí os propósitos começaram a ficar bem diferentes. Aí foi que surgiu a decisão de poder sair do Ministério do setor público. Bom, que você gosta de resultados eu já percebi, porque você tem 5 meses, né, que está aqui na empresa. Você entrou em setembro, não, já tem um pouco mais. Um pouco mas mais. aqui eu estou vendo que em 5 meses, né, você liderou o lançamento do Programa de Integridade, que é um programa fundamentado na Lei 12.846 de 2013, na ISO 37001 e também nos critérios de selo Proética. Isso. Eu vi isso tudo aqui, eu entendo um pouquinho disso, mas eu queria que você explicasse melhor para todo mundo que está assistindo a gente o que efetivamente é esse trabalho e qual que é o impacto, né? Qual que é a importância disso no dia a dia de uma empresa tão grande de mineração como é o caso da Itaminas. Ótimo. Quando eu cheguei na Itaminas, esse era o desafio, né? Lançar o programa de integridade. E para que ele não fosse um programa de gaveta, né? Vamos fazer só para a gente fazer, né? Para inglês ver, como muitos, né, já conhecem. Mas o desafio era esse. E aí a gente começou então a entender, né, onde a Itaminas estava, né, entender as áreas, porque já existia uma área de compliance anterior. Então a gente tentou entender o que eles fizeram, qual que foi a efetividade do que eles fizeram. E a premissa, né, até a mesma sempre falou muito sobre isso, é entender o que a lei diz, porque existe uma lei que regulamenta para falar que o seu programa de fato ele é efetivo ou se ele não é. E também o programa ele é composto por eixos. Então, as empresas escolhem quais são os eixos que vão fazer sentido. É claro que tem alguns eixos que eles são importantes, eles são premissas. Mas outros eixos vai muito da realidade da companhia. Foi isso que a gente fez nesses 5 meses. A gente trabalhou arduamente, claro, tem uma equipe aí de 2 pessoas e eles se empenharam para entender ali qual é o propósito. E outro diferencial, né, que é do compliance, que é o tom vem do topo, né, o tone of the top. A gente teve muito apoio da alta gestão, no sentido de poder criar, fazer, entrar nas áreas, conversar com as pessoas, entender qual é o processo que a Itaminas estava vivendo naquele momento. E aí, em 5 meses, a gente conseguiu fazer o lançamento do programa de integridade. E aí, no dia do lançamento, eu mostrei um pouco para o pessoal o que era esse programa, porque, assim, ele é um livro lá com os eixos, né? Mas como é que a gente ia fazer isso ao longo dos anos dentro da Itaminas, para que aquele programa, né, aquele livro, se tornasse de fato efetivo dentro das áreas. E aí a gente falou um pouco sobre desenhar as políticas, né, porque a política é o documento mais alto, ele está abaixo apenas do Estatuto Social, porque ele é um documento que vai ao Conselho de Administração para aprovação. Então eu disse para as áreas o quão tranquilo é você fazer uma atividade sabendo que o Conselho de Administração sabe o que você está fazendo. Não só porque você faz essa atividade, por exemplo, eu faço porque o fulano pediu, né? As coisas precisam ter regras, o jogo precisa ter regras e as políticas é justamente isso. Então a gente foi conversando com as áreas e criamos assim as políticas. A gente ainda está nesse processo de maturidade, ainda estamos criando algumas políticas, mas eu acredito que hoje a gente tem as políticas mais importantes que uma mineradora pode ter.
A gente também reformulou o Código de Conduta, porque a Itaminas já tinha um Código de Conduta anterior, a gente reformulou ele, deixou ele mais claro, mais objetivo, porque é exatamente isso, né? A conduta, né, de cada colaborador, como ele deve se portar, o que a alta gestão espera que ele faça diante das atividades que ele tem durante o seu dia a dia. A gente também reformulou o canal de denúncias, que é o ponto máximo assim, da área de compliance, né, onde a gente trata todas as investigações internas, recebe todas as manifestações. Hoje a gente recebe tanto manifestação de algo que está não conforme, quanto também alguma irregularidade, alguma reclamação, alguma sugestão. Desculpa, eu vi esse canal de denúncias, é isso que eu queria saber, ele recebe denúncia mesmo? Isso, é isso? Recebe denúncia. De todos os tipos, o que especificamente? Dá um exemplo prático de como que isso funciona. O que a gente fez de diferente aqui, eu não tinha feito em nenhuma outra companhia, que foi bem legal, é que o nosso canal a gente colocou até fale com o presidente. Ou seja, né, a gente quer encorajar que o colaborador fale com o presidente, entenda que as manifestações são tratadas de forma bem sérias. Então, a gente tem um reporte ali semanalmente com a alta gestão, para mostrar, e eles de fato querem saber. Então, por exemplo, se você está executando alguma atividade e está vendo alguma coisa que está irregular ou com alguma normativo externo, alguma lei externa. Sim, é isso que eu queria saber. Isso. Diz respeito ao ecossistema global, assim, tanto a parte interna da Itaminas quanto externa também. Exatamente. Uhum. Então, se ele perceber alguma não conformidade externa ou interna, porque agora a gente tem as políticas, né, que dão as regras do jogo interno, ele pode, então, denunciar. E essa denúncia, ela pode ser feita anônima, que é 100% anônimo, então a gente não sabe quem são as pessoas que fazem. Como que isso é feito? Por telefone? Porque por e-mail? Confuso, né? Como que eu vou... É difícil. Mas hoje a gente trocou a plataforma, a pessoa pode fazer pelo WhatsApp. Então, o canal ele é regulamentado por lei. Então, a empresa que a gente contratou, ela não fala pra gente quem foi as pessoas que denunciaram, por exemplo, o WhatsApp, né? Eu sei. O número, se eu tenho uma denúncia para fazer, eu vou mandar um WhatsApp com um determinado número. Isso. Essa é uma empresa que vai retransmitir para você, obviamente, omitindo quem fez a denúncia. Exatamente. Que legal. Eles omitem e não deixam a gente saber quem é, principalmente se a pessoa falou, eu não quero me identificar. Então, ela é uma denúncia anônima, a gente recebe um código e a gente trata esse código junto da alta gestão. E eu sempre reforço para os colaboradores, né? A gente não está interessado em saber quem fez a denúncia, mas se de fato o que trouxe tem materialidade para um processo investigativo. Eu sempre reforço, a área de compliance quer saber se aquilo que você está falando, de fato, tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar. Seja na sua área, seja por dúvida, porque a empresa já existe há 67 anos, né? Já tem muita coisa acontecendo, já tem coisas que estão acontecendo com pessoas que estão aqui há muitos anos. Então, o que a gente está tentando trazer é conformidade, é tranquilidade para executar as atividades, né? De forma certa, correta o tempo inteiro. Acho que seria legal também, Andresa, você esclarecer, porque quando a gente fala em canal de denúncia, né, dá um ar meio severo, mas a denúncia não necessariamente é de algo grave, pode ser pequenos erros que nem são nem intencionais, e sempre no sentido de melhorar os processos, né, e não de punir, é mais ou menos isso. Isso, exatamente. Elas podem ser de todas as formas, né? Você pode denunciar qualquer coisa hoje. Inclusive, a gente recebe muitas sugestões, né, do ônibus, por exemplo. É a pessoa que pega o transporte daqui da Itaminas. O local que está me deixando, a rota que é feita. A gente não trata essas manifestações, porque elas não são manifestações da área de compliance, né? O compliance trata corrupção, fraude, lavagem de dinheiro. Essas outras manifestações a gente também leva muito a sério, mas a gente destina à área que é responsável. E fica ali no pezinho como um ferrinho de dentista, dizendo, vamos tratar, né? Vamos escutar o colaborador, escutar a área para saber, né, o que está acontecendo. Eu quero fazer uma denúncia. Toda vez que eu venho aqui, quando eu almoço, vou lá no refeitório, a comida é muito boa e a senhora que fica atendendo fica empurrando mais comida. Aí a gente fica gorducho. Então tá feita a denúncia aqui. Combinado. Nós vamos tratar. Olha só, você estava falando naquela hora, e perdão, fui eu que te interrompi, inclusive, sobre o código de conduta. Assim, para a gente poder entender assim, de uma forma bem simples, né?
O código de conduta, porque a conduta básica todo mundo mais ou menos sabe, né? Como se portar, o que fazer, mas um código de conduta de uma empresa grande assim, eu imagino que vá além. E eu imagino que também esse código de conduta tenha que ser escrito e descrito de uma forma objetiva e de fácil compreensão. Claro. O que basicamente, assim, para eu poder entender, para todo mundo entender, o que diz o código de conduta da Itaminas? Ótimo, é uma excelente pergunta e todo mundo ficou impressionado porque a gente, além do código de conduta normal, a gente ainda fez uma versão itaminense. Que aí é uma versão mais Itaminense. Exatamente. Né? E assim, uma explicação, o que esse trem significa. Então, assim, dentro do Código de Condutas da Itaminas, a gente tratou muito sobre relacionamentos internos, qual que é a conduta que você tem que ter com o seu líder, ou com o seu liderado, ou com os seus pares, né, no seu dia a dia. Também falamos um pouco sobre as consequências caso a gente enxergue alguma não conformidade, o que acontece com o colaborador, quais são os níveis, né? Até desde uma advertência, aí pode ser também uma questão de justa causa, vai depender muito do processo. A gente também fala muito de qual é a conduta, né? Uso de EPIs, uso de uniforme. Então a gente trata exatamente o que a autogestão quer que você seja aqui dentro da Itaminas. E o compliance, ele tem esse papel de não infringir, né, o que a pessoa é e o que a empresa quer, mas de fato compilar essas duas informações para que a gente consiga caminhar todo mundo junto na mesma direção. Entendi. Olha só, eu conversei com outras colaboradoras aqui da Itaminas, com a Tuca, com a Regina, e me chamou muito a atenção essa preocupação, que é real, não é só, como você falou pouco tempo atrás, não é só para inglês ver, como há uma preocupação real de inclusão de mulheres, a inclusão feminina num ambiente que historicamente é formado por homens, né? Exatamente. A mineração é uma atividade majoritariamente feita por homens. Você liderou a adequação da CIPA à Lei 14.457 de 2022, que instituiu o programa Mais Mulheres. Do que se trata objetivamente esse programa e como que a Itaminas, como que você lida com isso? A CIPA, ela deixou, né, em 2022, de ser apenas algo que trata apenas de acidente de trabalho, né? A gente também, a lei, ela trouxe, assim, uma amplitude em relação ao emprega mais mulheres, né? A entender ali, a gente sabe que a mineração é um ambiente mais masculino, mas nada impede da gente poder contratar uma mulher capacitada. E aí a gente percebe, então, que a gente tem muitas mulheres aqui na Itaminas, inclusive, às vezes eu percebo andando pela mina, dirigindo caminhões. Então, assim, a ideia é que a CIPA trate também casos de acidentes, mas que também fale sobre o assédio moral, o assédio sexual. E isso pode acontecer sim, né, no meio masculino, óbvio, mas a ideia é que a gente consiga acolher também essas mulheres. Então, são reuniões, né, que acontecem. O A virou não só de acidente, mas também de assédio. E aí a gente então faz essas reuniões com quem foi, né, eleito. E aí capacita essas pessoas para que se alguma mulher chegar, né, para reclamar ou querer fazer alguma denúncia, ou mesmo dizer que não está se sentindo confortável, esse eleito, né, pela CIPA, essa diretoria, tenha capacidade de cuidar, né, dessas informações com os devidos cuidados e direcionar aí para a área de compliance para a gente poder então cuidar de todo mundo, né, em todas as pontas da Itaminas. Interessante que eu acho que foi com o Alexandre ou antes dele, eu não me recordo agora, alguém comentou comigo que essa história, né, de ESG, que é tão importante na vida das grandes empresas hoje, aqui na Itaminas são 2 S's, né, porque vocês incorporaram o S de segurança também ao ESG. Pelo que eu entendi, agora tem 2 A's na CIPA também, exatamente, né? Além de acidentes, aí. Você tem também o assédio. Isso. Essa prática, né, e infelizmente isso acontece. A partir do momento que você implementou esse projeto, você percebe uma melhoria na cultura de um modo geral e na cultura masculina de um modo geral a partir desse projeto? Sim, com certeza. A gente consegue enxergar sim. A gente teve grandes experiências de perceber que o meio, ele influencia, né, as pessoas. Então, no passado, pode ser que existia pessoas que falavam de formas, né, às vezes não tão agradáveis. E com os treinamentos, que a área de compliance é até um pilar do programa de integridade, né, quando a gente treina o colaborador, a gente deixa claro, né, a gente deixa transparente o que de fato a gente espera e qual é a forma que ele deve falar.
né? Qual é a forma que ele deve conduzir um colaborador a uma atividade, até mesmo a forma como ele deve dar um feedback para o colaborador, porque a gente entende também, igual eu falei, a Itaminas já tem 67 anos, né? Temos muitas pessoas engajadas, muitas pessoas querendo o resultado e muitas vezes isso pode ser interpretado de forma diferente. Então, quando a gente conduz os treinamentos, né, e diz quais são as formas corretas de fazer, a gente causa uma certa transparência, né, ética ali no ambiente de trabalho. E aí a gente consegue tratar todas essas não conformidades de forma mais tranquila, transparente, sem nenhum problema, né, futuro. Eu costumo dizer que é assim que se forma a cultura, né? Essa história da segurança. Quando você transforma a segurança num patrimônio, né, um bem fundamental da empresa, com o passar do tempo, isso é praticado sem as pessoas perceberem. E esse processo seu também, eu acho que acaba acontecendo isso, né? Daqui a pouco tempo, as pessoas nem vão perceber que existe o processo, porque se transforma numa cultura do bem. Andresa, você foi responsável também pela criação e revisão de políticas estruturantes aqui na Itaminas. Integridade e conformidade, anticorrupção e antissuborno. Bom, isso óbvio para mim, para qualquer um, está diretamente ligado, sim, à área de compliance. Transações com partes relacionadas, também está ligado, mas tem aqui gestão de riscos. Como que a gestão de risco se encontra com compliance? Me explica, porque eu confesso que eu não entendi. Ótimo. A gestão de risco, ela é um pilar do programa de integridade, porque o compliance, ele entende que o trabalho, né, o nosso dia a dia, ele pode ter alguns riscos, que é aquilo que vai prejudicar o alcance do nosso objetivo. Então, quando a gente fala de risco, a gente está falando disso, são incertezas, são os sis da vida, né? Então, se isso acontecer, será que eu vou conseguir alcançar meu objetivo? Então, o compliance tem esse objetivo. E a política de gestão de riscos, ela, para a mineração, né, ela é muito importante, né? Quando a gente está falando de mineração, a gente está falando de riscos iminentes o tempo inteiro. Riscos do próprio negócio e riscos que a gente pode evitar por meio de controles, auditorias. E essa área que eu trabalho, ela está ligada justamente a esse reporte, a esse entendimento aí do que está sendo feito, como está sendo feito. E a gestão de riscos era isso. A gente tenta ali, então, identificar quais são os problemas, atuar nesses problemas, né? Porque a gente não cuida diretamente do risco, a gente cuida das causas, e aí criar controles, né? Medidas para prevenir a materialização desse risco. E quando ele se materializa, a gente então tem os controles que mitigam, né, esses problemas, para a gente poder conseguir fazer uma gestão inteiriça, né, de toda a Itamina, de toda a sua operação, né, que está envolvida. Interessante. Então seria, quando você começou a falar, eu entendi que seria um projeto, seria um processo muito mais consultivo do que deliberativo, mas me parece que não. Vocês não só vislumbram, vocês não só identificam esses riscos, como vocês atuam no aconselhamento. Exatamente. E obviamente da prevenção, a gente está falando sempre de prevenção. A gente demonstra, né, para a alta gestão principalmente, mas também para os gestores internos ali, quais são os riscos que eles estão expostos. E aí a área de compliance, ela tem uma grande função, né? A gente não manda ninguém fazer nada, não executa nenhuma medida disciplinar, nada. A gente dá recomendações. Então, a gente aponta quais são os riscos, né, por exemplo, e aí depois a gente fala, olha, é recomendado que se faça isso, para que a gente tenha os riscos controlados. Isso para cada setor ou isso vai vai de cima para baixo, vai na alta governança, que aí sim, a partir das recomendações é que vai sendo encaminhada para os setores. A pergunta é, vocês atuam diretamente em cada setor? Isso, a gente atua diretamente com cada setor, mas só que hoje nós temos uma estrutura que está vindo do alto, né? Porque é um processo que está começando agora, inclusive nesse momento a gente está mapeando quais são os riscos estratégicos da companhia, e então isso está vindo muito do alto, mas a gente tem auxiliado outras áreas que fazem parte, por exemplo, o meio ambiente, projetos, os próprios riscos operacionais do dia a dia. Então a gente tem auxiliado ali, e essa política de gestão de riscos, ela dá as diretrizes. Tudo que precisa ser feito, quando se fala de risco, você tem um documento para entender. Eu fiz essa pergunta porque no episódio anterior, a gente falou com o Luciano, né, o responsável por suprimentos,
E ele falou muito disso, né? Na hora da identificação de parceiros estratégicos, ele tem que mensurar se esse parceiro estratégico ele tem condições de suprir o que a Itaminas precisa a médio e longo prazos, que também é uma gestão de risco. No seu caso é a mesma coisa, mas só que no sentido de ligado ao compliance, no sentido de dentro de cada área, de dentro de cada setor, você, como área de compliance, passar as diretrizes, as normas necessárias. Isso. Esse processo chama exclusivamente due diligence de integridade. É conhecer o fornecedor, é saber com quem a Itaminas vai se relacionar. E aí o que o compliance faz? A gente pega, né, o CNPJ, regulamentado também por lei, e a gente tem uma plataforma de consulta para saber quem é esse fornecedor, o que ele faz, o que ele atua, quais são as principais dívidas, quais são os riscos deste relacionamento. É basicamente isso que a gente faz. Se tem as melhores práticas também. Exatamente. A gente então monta um relatório e dizendo justamente, existem esses riscos de se relacionar, mas também existem essas recomendações que vocês podem seguir. E aí a gente dá então esse subsídio, né, para a área tomar a decisão. A gente entende que a área de compras é uma área responsável por decidir, mas em muitos casos a gente também entende que o gestor direto, ciente dos riscos, a tomada de decisão fica mais facilitada. Perfeito. Né? Fica mais fácil ele tomar ali as decisões que ele precisa. Eu acho que deve ser de extremo auxílio, sim. Ah, com certeza. Deve dar uma paz, né? Tomar essa decisão. Poxa vida, claro, porque está compartilhada de alguma forma, né? Você está baseado em um material que chegou para você. Alguns minutos atrás, você falou brevemente do seu currículo. E eu estou com ele aqui, porque ele parabéns, ele é extenso e de alta qualidade. Você é pós-graduada em governanças, riscos e compliance. E em compliance público também, com formação profissional na ISO 31000. Você cursa atualmente MBA em governança e compliance corporativo e investe continuamente em cursos de gestão de riscos e certificações. A gente está falando disso, né? Investigações corporativas. A minha pergunta, Andresa, é a seguinte: isso é uma iniciativa sua? É uma iniciativa própria? Você tem sede de conhecimento? Você gosta disso? Isso é uma exigência? Isso é hábito aqui na Itaminas, nessa nova gestão? Ou é porque você trabalha num mercado altamente competitivo e dinâmico e se você não fizer isso, você não se qualifica? É um desejo interno, pessoal mesmo, né? Assim, eu acho que o conhecimento ninguém tira da gente. Então, eu decidi fazer um novo MBA para entender um pouco mais sobre esse compliance corporativo. Mas a Itaminas também quer profissionais, né, que estejam cada vez mais capacitados, que enxergam, né, o mercado como um todo. A gente tem como uma grande, né, missão de ser a empresa de mineração mais admirada do Brasil. Então, para isso, eu acredito muito que a gente precisa, né, tá aí se atualizando, entendendo quais são os cursos que estão agora no mercado e pensando sempre futuramente. Então, é um desejo interno, mas vai muito de encontro ao que a Itaminas prega mesmo. Você que já está há um tempinho nesse segmento, é uma outra curiosidade minha. Você acha que o compliance, eu já até sei a resposta, mas eu queria ouvir de você. Você acha que o compliance, ao longo principalmente das últimas 2 décadas, ele mudou muito? Mudou, eu acredito que mudou sim. Eu acho que cada vez mais os profissionais estão se capacitando e estão entendendo que não dá para você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Né, assim, acho que no início... Porque a sociedade mudou. Exatamente. Exatamente. Eu acredito, aqui na Itaminas foi uma grande surpresa, por exemplo, né? Quando a gente chegou, claro que quando a gente chega no ambiente a gente fica receoso, né, de saber o que as pessoas vão pensar. Então, assim, as pessoas queriam muito saber, muitas pessoas me pararam no corredor, o que é o compliance, como que ele funciona, o que ele faz. Então, sim, eu acho que mudou muito e a forma como as pessoas estão escrevendo os seus programas está muito direcionado com os objetivos de cada companhia. É óbvio que a gente olha empresas do mesmo ramo para tentar entender ali como que eles estão inseridos, mas eu acho que os programas de compliance tendem a ser mais estruturados ao longo dos anos. Por causa disso, a gente está cada vez mais próximo da autogestão. A autogestão diz exatamente o que quer, isso facilita muito a escrita, facilita muito o que eles querem que a gente passe para o resto da companhia, seja por meio das políticas, das INs, dos treinamentos que a gente faz, da comunicação. Então, assim, facilita e eu acho que isso tem evoluído com o passar dos anos, sim. E sob a ótica de uma profissional da área de compliance,
o que você imagina para os próximos, eu não estou falando médio prazo não, porque tudo é tão muito rápido, mas o que você imagina para os próximos anos na sua área? Você acha que vem muita novidade por aí ou já está mais ou menos consolidado essas melhores práticas? As leis hoje, elas também estão muito mais modernas e muito mais rápidas também para poder atender os anseios da sociedade, do ambiente corporativo. O que você vislumbra para os próximos anos? Eu acredito que sim. As mudanças elas vão ser mais robustas. A gente ainda tem algumas coisas que são um pouco engessadas, que são um pouco difíceis, que não funcionam, porque uma coisa é fazer uma lei, outra coisa é operacionalizar ela, né, dentro das empresas. Então eu acredito sim que no longo prazo a gente vai ter profissionais mais capacitados, mulheres em si também na alta gestão, né? Hoje a gente vê pouco. Inclusive no Conselho de Administração, né, algo que o IBGC tem promovido muito. Então eu acredito que sim, a gente vai ter políticas e pessoas cada vez mais capacitadas e normas e leis mais bem escritas e mais bem adequadas à nossa realidade. Eu falei muito de compliance agora, porque a gente está caminhando para o final e eu sempre deixo a pergunta mais difícil ou mais fácil para o final. Porque eu queria saber da Andresa, né? O que é compliance para você? Né? O que de fato, né, significa compliance no seu dia a dia, inclusive na esfera pessoal, porque compliance faz parte do nosso cotidiano também, claro, nas relações interpessoais. O que o compliance é para a Andresa? Para mim, compliance é você conseguir, né, conciliar aí o que você pensa com o que você fala e com o que você faz. Eu sou cristã, tenho a Bíblia ali como livro de fé e prática e, de fato, não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil, né? Compliance, estar em conformidade com a legislação é algo que a gente escuta assim no geral, mas no dia a dia é algo bem íntimo, né? É algo muito individual. A Andresa, mãe, esposa, né, filha, ela é a mesma Andresa, ela precisa ser a mesma Andresa aqui dentro de qualquer empresa, né, aqui dentro da Itaminas. Então, eu acredito muito que o compliance é isso, é você pensar, e muitas vezes a gente pensa assim, isso está certo, é verdade, até fala, mas na hora de executar é muito do indivíduo. E eu também acredito que o meio também influencia, então assim, o compliance para mim é isso, sabe? É estar em conformidade, mas com o que você pensa, fala e faz. E fazer, às vezes, é muito difícil, ele vai muito de cada um, né? E por isso que a gente tem muitos treinamentos, está sempre falando, né? No meu caso, por exemplo, eu gosto muito de ler a Bíblia, de entender ali os princípios básicos, tentar colocar em prática. É óbvio que a gente erra, faz coisas erradas, não tem jeito, mas quanto mais perto você está daquilo que é certo, mais a chance maior de fazer aquilo que é certo. Em outras palavras, você está dizendo o seguinte, compliance é de dentro para fora? Exatamente, é de dentro para fora. Então eu captei. Andresa, obrigado demais. Eu que agradeço. Que bate-papo legal. Muito Tomara obrigada. que a gente se veja outra vez, que a gente continue falando de compliance, de melhores práticas. Eu que agradeço, foi um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência e também de tudo que a gente tem feito aqui na Itaminas. Muito obrigada. E obrigado você também, que ficou com a gente, assistiu esse 10º episódio de Ao Pé da Mina, tudo sobre mineração, negócios, gente e sustentabilidade, uma realização de O Fator, apuração, informação, opinião e um oferecimento de Itaminas, mineração que sustenta a vida. Grande abraço e até o próximo episódio.